Olá, meu nome é Cristiane Azevedo Barros, sou auditora fiscal do trabalho e vamos tratar aqui neste canal, que trata a legislação de aprendizagem de forma descomplicada, das hipóteses de rescisão do contrato de aprendizagem, especialmente nesse momento em que alguns contratos estão sendo encerrados de maneira inadequada e ilegal. Aqui, então, que os contratos de aprendizagem existem possibilidades determinadas pela legislação para seu encerramento. Ele não pode se dar simplesmente sem justa causa ou de forma imotivada. E aí uma pergunta que temos recebido de forma bastante recorrente é que uma pergunta que tem se implantado de maneira bastante recorrente é a indagação sobre a possibilidade das empresas demitirem os aprendizes sem justa causa. Isso é possível? A resposta é não. Por quê? Porque os aprendizes gozam de certa estabilidade no contrato de trabalho. Por quê? Porque o contrato de trabalho do aprendiz não é apenas uma relação laborativa, ele não apenas presta serviço. Dentro do contrato de aprendizagem, e isso é o que o difere dos demais contratos, há uma formação profissional ministrada por uma entidade alheia a essa relação de emprego. Portanto, ao privar o aprendiz de chegar até o fim do tempo previsto no contrato de trabalho, a empresa estaria privando ele não somente dessas verbas trabalhistas a que ele faria jus, mas também ele estaria privando ele de concluir a formação profissional, de receber uma certificação, de estar qualificado. Portanto, por esse motivo, a legislação impede e prevê aquelas hipóteses de forma taxativa em que o aprendiz pode ser demitido. Dentre essas opções não está a demissão sem justa causa. A primeira previsão está presente no artigo 433 da CLT, que seria, primeiro, quando o contrato atingir a data determinada, ou seja, na data determinada ali, quando o contrato de aprendizagem foi confeccionado, na data prevista para seu encerramento. Uma outra hipótese é quando o aprendiz completar 24 anos. Na data em que ele completa 24 anos, independentemente do contrato estar em andamento e independentemente de haver algum tempo mais para ele concluir alguma formação teórica ou tempo de contrato, fazendo 24 anos, esse contrato tem que se encerrar, salvo nas hipóteses dos contratos de aprendizagem firmados com pessoas com deficiência. O desempenho suficiente na adaptação do aprendiz é uma das situações previstas, não se enquadra no caso do aprendiz com deficiência, e para essa demissão, para essa hipótese, há a necessidade de um laudo circunstanciado elaborado pela entidade formadora, com anuência e participação da empresa, mas necessariamente há essa necessidade do laudo técnico circunstanciado emitido pela entidade formadora, que é aquela encarregada pela qualificação profissional, pela formação profissional e pelo acompanhamento de todo o contrato de aprendizagem, inclusive no que se refere à prática profissional. A falta disciplinar grave, que aqui se equipara à demissão por justa causa, né, também prevista na CLT para os demais empregados, ausência injustificada à escola que implica em perda do ano letivo, apenas nas hipóteses de ausência injustificada. Se a ausência tiver uma justificativa, for, por exemplo, por uma situação de afastamento em razão de alguma doença, alguma situação de não ter a escola, do impedimento de frequência por algum outro motivo, ou se ele perdeu o ano letivo não pela falta de frequência, mas, por exemplo, pela falta de aproveitamento, não é hipótese de automática rescisão contratual. Também, obviamente, pode se dar se houver um pedido de demissão por parte do aprendiz. Outras hipóteses vieram previstas na Instrução Normativa 146 do antigo Ministério do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Essa instrução normativa é de 2018.
Seria, no caso, repetindo aqui, em perda do ano letivo, quando o aprendiz perder o ano por falta de frequência, né? E essa situação tem que estar declarada pelo estabelecimento de ensino, então tem que ser uma situação documentada. Fechamento do estabelecimento quando não houver a possibilidade de transferência do aprendiz sem que isso gere prejuízo ao próprio aprendiz. Ou seja, fechou o estabelecimento, mas a empresa permanece com suas atividades, havendo outros estabelecimentos no mesmo município, por exemplo, havendo a possibilidade de transferência desse aprendiz para outro estabelecimento, o vínculo deve permanecer. Na impossibilidade, por exemplo, quando existe apenas um estabelecimento em determinado município e ele fechou, então a gente tem aí uma situação similar ao de fechamento de empresa, correto? Morte do empregador, constituído em empresa individual, e rescisão indireta, que ocorre quando o empregador deixa de cumprir com alguma das suas obrigações legais e o aprendiz resolve a situação através de uma rescisão indireta. As verbas rescisórias estão previstas em um anexo que compõe a instrução normativa 146 já mencionada. A hipótese de fechamento de estabelecimento, a gente acredita que seja uma hipótese que deve vir a acontecer nesse processo agora em que as empresas tiveram suas atividades paralisadas. Alguns estabelecimentos, algumas empresas podem não reabrir as portas, ocorrendo de fato o fechamento, que é diferente de uma paralisação temporária a qual estão submetidas diversas empresas nesse atual momento. Na hipótese do fechamento do estabelecimento, são devidas as verbas relativas ao saldo de salário, 13º integral ou proporcional, se for o caso, férias integrais e ou proporcionais, de acordo com o tempo de duração do contrato. O aprendiz pode sacar o fundo de garantia, terá direito à multa de 40% sobre o valor depositado e também a multa do 479 da CLT. Portanto, o aprendiz não pode ser demitido sem justa causa, ainda que em tempos de pandemia, calamidade pública na situação atual. Confira os demais vídeos do nosso canal e obrigada pela sua presença.